Olá, eu sou Marcelo Pavan e eu gravei um vídeo. Eu tenho uma metodologia chamada Ikigai. Na verdade, ela evoluiu para DIPD, né? Identidade e propósito. Mas hoje eu quero falar com você que está no meu canal para falar sobre a numerologia cabalística, que eu também trabalho nessa parte da espiritualidade. Qual que é o grande problema que a gente vê hoje? Olha só, vou dar alguns dados para vocês e vou mostrar em contrapartida o que está acontecendo e por que esses dados, em vez de diminuir, eles estão aumentando. Presta atenção que você vai entender e você vai fazer a conexão, por exemplo, com um mapa numerológico cabalístico que você tem em mãos e muitas vezes você não consegue resolver sua vida por ele. E você vai entender por quê, tá? Ó, suicídio cresce a uma taxa no Brasil de 3,7%. Entre os jovens, isso aumentou 6%, dado o desafio Cruz nos últimos 5 anos, tá? O feminicídio aumentou 10% nos últimos 5 anos. Apesar da tendência de homicídio ter diminuído, o Brasil tem um recorde de 10,4% de homicídios no mundo, tá? Os divórcios no Brasil, eles crescem a uma taxa de 5% nos últimos 5 anos. Conflito de guerras no mundo com morte tem um aumento de uma taxa de 30%. Sei que está difícil para mim, por isso que eu estou te explicando aqui. A intolerância entre as pessoas, ela aumentou. Religiosa, 80%, intolerância religiosa. Xenofobia virtual, que é aquela intolerância, aquelas brigas que acontecem dentro do mundo virtual da internet, aumentou 22% nos últimos 5 anos. Isso está aumentando, tá? Racismo cresceu 64% nos últimos 5 anos. Por pior que pareça, cresceu 64%. Esses dados são reais, tá? Intolerância política aumentou 30%. Mas em contrapartida, nesse mesmo período, o que também aumentou? Livros de autoajuda aumentaram 48%. Atendimento psicológico, psiquiátrico, terapeuta aumentaram 82%. Um crescimento nesse setor de religião, de novas denominações, de terapias, etc., aumentou e veio aumentando uma taxa de 13%. O uso de IAs para resolver problemas aumentou uma taxa de 55%. Então você fala assim, peraí, como é que tudo isso daqui aumentou e isso aqui não diminui? Porque isso está descolado. Não é a ideia que é ruim, é o método que é ruim, é como fazer isso. Você ter, olha só, agora eu vou trazer um paralelo, isso eu gravei meu vídeo do DIP, tá? Estou trazendo um paralelo para o mapa numerológico cabalístico. Você ter um mapa numerológico cabalístico, ele te dá clareza. Mas clareza sem o método não passa de ilusão ou confusão. Então, o que acontece? Você tem lá, você entendeu. Aí por que você não faz? É isso aqui. Se a gente tem tudo isso aqui no mundo crescendo, de terapias, de autoajuda, de denominações religiosas, por que isso aqui não diminui? Não diminui porque está desconectado. Então, você tem a clareza do que é, mas você não sabe como fazer. Isso cria confusão. Então, uma coisa desconecta com a outra. Por isso que eu criei, dentro do mapa numerológico cabalístico, o coach numerológico cabalístico. Por quê? Porque ele é um método de como você aplicar isso na vida de forma que crie efetivamente hábitos corretos e consistentes. Porque também se você não tem uma metodologia para criar o hábito e deixar ele consistente, o que vai acontecer? É como esses cursos que você vê aí no final de semana. Você vai lá, você sai todo, uau, vou mudar o mundo, em 3 meses o mundo te engole de novo. Ah, toca apostila, toquei, aprendi, fiz o exercício, agora eu entendi muita coisa, agora eu entendo porque que eu ajo dessa forma. Perfeito. Daqui 3 meses você está agindo do mesmo jeito. Por quê? Porque o método do hábito não é consistente. Entende? Tem uma metodologia também para o hábito. Então, quando eu criei esse coach do mapa numerológico cabalístico, ele tem a função de fazer com que realmente isso, além de te trazer clareza, realmente funcione na sua vida. Senão, você pagou o mapa, você fez uma IA, sei lá, mas e daí? Qual que é o resultado que isso traz na sua vida?
E você pode pegar o seu mapa e falar assim, coloca na IA, como é que eu faço isso aqui? Ele vai ter, faz isso, 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 isso. Não vai rolar. Por quê? Porque ela não conhece você. A IA não se relaciona com você. Né? Eu até gravei um vídeo aqui que a própria IA me deu. Olha o que a própria IA escreve. A IA te dá respostas, mas ela não vive por você. Nós somos seres emocionais, a IA não tem emoção. Por mais que eu diga assim, vou responder para você com muito respeito, tá? Isso é um padrão de resposta, matemática, isso é algoritmo, isso não é emocional. Não dá para você criar algoritmo de emoção. É muito particular de cada um, de como cada um é, entende? Então se você tem um mapa e esse mapa não está funcionando, o problema não é o mapa. Muitas vezes, né? Eu já peguei problema em mapa sim, tá? Mas muitas vezes o problema não é o mapa, é não saber colocar ele em prática na sua vida. Então, se você tem um mapa e ele não está funcionando, eu recomendo, vem para mim, fazer o coach desse mapa. Você vai entender como colocar ele em prática na sua vida. Bom, então isso vai fazer toda a diferença. Gostou? Dá um like nesse vídeo, compartilha com outras pessoas que podem também ter esse problema. Tem um mapa numerológico cabalístico e esse mapa realmente não funciona. Às vezes traz mais confusão do que solução. Quer que ele funcione na sua vida? Vem comigo. Vem fazer o coach numerológico cabalístico comigo. Você vai entender como realmente colocar isso em prática na sua vida para que realmente as transformações venham. Um grande abraço e até o meu próximo vídeo. Convido você, vem fazer o coach numerológico cabalístico comigo.